Irmãos, Igreja Presbiteriana de Jardim de Jerusalém, uma boa noite a todos, que as famílias reunidas neste dia, aliás, nesta noite, sejam bem-vindas, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós agradecemos a Deus por mais este dia, agradecemos a Deus a oportunidade de mais esta reflexão, mais esta devocional, neste dia de hoje, dia 3 de junho de 2020, quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. Nós, mais uma vez, estamos reunidos para falarmos com Deus, para sermos edificados pela palavra do Senhor. Sejam bem-vindos nossos irmãos, Ruizinho, Marinalva, Viviane, Robson, Walter, Joacir, sejam todos bem-vindos. É um prazer contar com a participação dos irmãos. Presbítero Rogério, Renata, Amorim. Deus abençoe os nossos irmãos que estão chegando para a participação na live de hoje. É um prazer muito grande poder contar com os irmãos, contar com o apoio, com as orações dos irmãos. Sejam muito bem-vindos. Agradecemos a Deus a participação da Maiara também. Tá? Gláucia também. Gláucia, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você, abençoe o Flávio, abençoe a Cláudia, o Jorge. Tá? Nós agradecemos muito a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Vanusa, Cláudia Gonçalves, Vera, Luzinete, nossa irmãzinha, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Prazer muito grande contar com a presença dos irmãos aqui. Nós vamos orar, tá, irmãos? Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos falar com Deus nesse momento, tá? Enquanto os irmãos vão chegando aqui, vão se conectando conosco para a participação da noite de hoje. Cristina Nogueira, muito obrigado, Cristina, Deus te abençoe, abençoe o Paulo, tá? Vamos falar com Deus agora. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo pão que hoje recebemos, pelo teto que nos abriga, Senhor, pela roupa que vestimos, por cada detalhe, Senhor, de nossa vida, que o Senhor providenciou, não nos deixando em falta, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilharmos com os nossos irmãos mais uma porção da Tua palavra, para a nossa edificação e para a glória do Teu nome, Senhor. Dá-nos a Tua direção, recebe, Senhor, a nossa oração, porque só Tu és Deus verdadeiro, santo, onipotente, onipresente, onisciente, misericordioso, bondoso, Senhor, e que tem nos assistido nas nossas necessidades. Senhor, muito obrigado, dá-nos a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito, perdoe, Senhor, os nossos pecados, porque somos grandes pecadores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós estaremos fazendo a leitura de um texto lá no livro dos Provérbios de Salomão, página 569. Página 569 do Antigo Testamento. Nós estaremos fazendo a leitura no capítulo 4, a partir do versículo 10. Do versículo 10 ao versículo 13. Vamos ler então esse trecho para a nossa reflexão de hoje. Diz assim: Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução
e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Portanto, irmãos, temos aqui o texto que servirá de orientação para a nossa reflexão, a nossa devocional do dia de hoje, para o alimento da nossa alma, para a nossa firmeza do Senhor, para que nós sejamos alimentados da graça de Deus, da sua misericórdia, da presença do seu Espírito em nós. Nós vamos hoje então meditar nesse texto da palavra de Deus. Irmãos, depois que nós percorremos esse caminho ou recebemos a Cristo, numa linguagem assim mais eclesial, né, mais da igreja, mais eclesiástica, nós sempre falamos que nós aceitamos a Cristo, né? Na verdade, é Cristo que nos aceita. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos aceita, nos recebe, nos encontra, nós que estávamos perdidos. E depois da nossa conversão, tudo que Deus deseja de nós, tudo que Deus deseja que nós sejamos, é que sejamos encontrados fiéis. O Senhor deseja a fidelidade do seu povo. E o texto de hoje vai nos mostrar como nós devemos atuar para que sejamos identificados como servos fiéis. Então, identificando um servo fiel, é o que Deus deseja que aconteça conosco. É o que Deus deseja que nós sejamos fiéis. Portanto, como identificar um servo fiel, né? Ou como identificamos um servo fiel? O texto de hoje vai nos ensinar e vai nos mostrar como é que isso é feito, tá? Na leitura que fizemos. Em primeiro lugar, irmãos, identificamos um servo fiel por ouvir as palavras do Senhor. Então, um servo fiel, ele ouve as palavras do Senhor. Olha o que diz o texto. Capítulo 4, versículo 10, a primeira parte do versículo 10 diz assim: ouve, filho meu. Então, nós somos filhos de Deus. E o que Deus deseja dos seus filhos é que nós o ouçamos, é que nós ouçamos as suas palavras, é que nós estejamos atentos às suas palavras. Portanto, é fundamental que nós estejamos sensibilizados para ouvir as palavras do Senhor. Então, Deus deseja isso de nós, e esse é o primeiro passo. Antes disso, nós estávamos ainda distantes de Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, ou quando temos esse encontro com Deus, que Ele mesmo providenciou, Ele mesmo estabeleceu a porta de entrada, que é Jesus Cristo, para que nós trilhemos. Ele, a partir daí, deseja que nós sejamos encontrados fiéis, e a primeira coisa que Deus deseja que nós façamos é ouvi-lo. Então, diz o texto: ouve, filho meu. Essa é a primeira lição. A segunda lição do texto mostra que nós identificamos um servo fiel por aceitar as palavras do Senhor. Então, o primeiro passo é ouvir. O segundo passo é aceitar. Observe o que o texto diz. Ele diz assim: aceita as minhas palavras. Ele começa, né, lá na frente dizendo: ouve, filho meu. E depois ele diz: aceita as minhas palavras. É o que está escrito aí, na palavra do Senhor, né? Provérbios 4, a primeira parte do versículo 10 e depois a segunda parte do versículo 10. Na segunda parte, o Senhor deseja que nós sejamos fiéis aceitando a palavra do Senhor. Porque tem muita gente que ouve,
tá? Tem muita gente que ouve. Se vocês lembram, quando o apóstolo Paulo estava fazendo o seu discurso perante o rei Agripa, lá no capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos, o versículo 28, tá? O que é que Agripa disse para Paulo? Por pouco me persuades a tornar-me um cristão, tá? Ou seja, ele ouviu, mas não aceitou, tá? Ele ouviu, mas se afastou. Ele ouviu, mas não quis assumir compromisso. Então, o crente fiel é diferente. Ele ouve, em seguida, ele aceita. Tá? Ele ouve o que Deus quer falar e Deus fala conosco pela sua palavra. A palavra de Deus é o instrumento que nós temos através da qual Deus se comunica com o seu povo. Deus fala com o seu povo através da sua palavra, é como está falando agora, tá? Então Deus, o Senhor, ele diz primeiro: ouve, filho meu. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é: aceita as minhas palavras, porque há muitos na igreja que ouvem. Tem pessoas, agora não, porque a gente está nessa quarentena, mas quando estávamos reunindo nos nossos templos, há muitas pessoas que ouvem, dia após dia, domingo após domingo, ano após ano, estão sempre ouvindo, mas não aceitam, não assumem um compromisso, não se rendem diante do Senhor. Então, o primeiro passo é ouvir as palavras do Senhor. O segundo passo é aceitar as suas palavras. O terceiro passo, irmãos, nesta reflexão, está no versículo 11. E olha o que diz o versículo 11. Ele vai nos dizer assim, ele vai mostrar que nós identificamos um servo fiel por andar nos caminhos do Senhor. Observaram a progressão? Então, nós começamos ouvindo as palavras do Senhor. Depois de nós entendermos com a nossa consciência, ouvirmos e entendermos com a nossa consciência, nós aceitamos. Ou seja, a palavra do Senhor, ela flui dos nossos ouvidos, através do nosso sistema nervoso central, e migra para o nosso coração. Ou seja, se ela ficar só no nosso intelecto, ela não frutifica. É preciso fluir para a nossa alma, para o nosso coração. Ela tem que fluir da mente para o coração. Então, aí vai acontecer o terceiro passo. O terceiro passo é andar. Ou seja, identificamos um servo fiel por andar nos caminhos do Senhor. Então, um servo fiel ouve, um servo fiel aceita, um servo fiel anda nos caminhos do Senhor. E como é que ele anda? Como é que ele anda? O texto vai dizer assim, o versículo 11: em andando por elas, ou seja, por essas palavras, no caminho da sabedoria, te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar, Então, esse é o que diz o versículo 11, como andar, Nós andamos com sabedoria, ou seja, no caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar, Nós andamos com sabedoria e nós andamos com retidão. Então, todo servo de Deus que uma vez ouviu a palavra do Senhor, ouve e aceita essa palavra, migra para o seu coração, ou seja, ela flui da sua mente para o coração, o passo seguinte é andar. E como é que ele anda? Ele anda com sabedoria e ele anda com retidão. A sabedoria, são decisões que nós tomamos na nossa mente de procurar fazer sempre a vontade de Deus. Andar com retidão é o nosso testemunho diante dos homens. Então, uma coisa é nós nos ligarmos ao Senhor através da nossa sintonia com Ele, da nossa alma que se sintoniza com o Senhor, e a retidão
é aquilo que nós mostramos para o mundo, é o nosso testemunho. Então, uma coisa tem a ver com Deus, é a nossa sabedoria, a sintonia que nós temos com Deus. A outra questão é diante dos homens, a retidão com a qual nós glorificamos o nome do Senhor. Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo da nossa reflexão de hoje mostra que nós identificamos um servo fiel por provar as bênçãos de viver para o Senhor. Então, todo servo fiel, ele experimenta na sua vida bênçãos que são decorrentes da sua vida vivida para o Senhor, que são decorrentes da sua submissão ao Senhor, né? Da sua obediência ao Senhor. Então, nós identificamos um servo fiel por provar as bênçãos de viver para o Senhor. Então, todo aquele que vive para o Senhor, ele prova das bênçãos de Deus, tá? Ele experimenta as bênçãos de Deus. Como é que ele vive? E aí o próprio texto vai nos revelar isso. Observem só versículos 12 e o 13. Diz assim: em andando por elas, ou seja, se nós andamos através das palavras do Senhor, compreendendo estas palavras, ouvindo, aceitando e andando por elas, o versículo 12 vai dizer assim: em andando por elas, não se embaraçarão os seus passos. Ou seja, como é que ele vive? Como é que vive o servo de Deus? Os seus passos não são embaraçados. Ele tem os passos livres. Os seus pés não estão amarrados. Os seus passos são passos seguros, são passos firmes. Ele anda sem embaraçar os passos. E mais ainda, se ele correr, diz o texto, e se correres, não tropeçarás. Ou seja, ele está dizendo que se o crente, se ele anda, seus passos não embaraçam. Se ele corre, ele não tropeça, porque ele é seguro por Deus, ele é guardado por Deus, ele é amparado pelo Senhor. Tá? E no versículo 13, mostra como é que nós provamos as bênçãos de andar com o Senhor. O versículo 13 diz aí, mostra, não é? Ele retém a instrução, ele assimila, retém, não é? E ele guarda a instrução. E interessante, nós já falamos isso aqui algumas vezes, esse guardar aí não é esconder, colocar em algum lugar, na sua escrivaninha, no seu armário, tá? É cultivar. Esse guardar aí é reter e cultivar. Retém a instrução e guarda a instrução. Então ele cultiva. Então disso depende a vida de um servo fiel. Guardar aqui tem esse sentido de cultivar. Portanto, irmãos, nós temos então 4 fatos fundamentais aqui no texto de hoje, que fica como lição para a nossa vida, se nós desejamos, e eu creio que os irmãos desejam, como desejo eu também, viver uma vida de fidelidade para com Deus. O crente fiel, ele ouve a palavra do Senhor, aceita as palavras do Senhor, né? Está no plural aí. O crente fiel, ele anda nos caminhos do Senhor. E o crente fiel, ele prova as bênçãos dessa vida vivida de submissão a Deus. Portanto, desejo mesmo que cada irmão viva desta forma, que cada irmão possa provar na sua vida as bênçãos decorrentes de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada irmão que está conosco no dia de hoje, cada irmão que está aproveitando esse momento para esta reflexão na sua palavra. Deus abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos familiares.
Irmãos, nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus, já fizemos, né? Já agradecemos quando começamos a nossa live. Nós vamos pedir também por alguns irmãos da oração